Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa proposta que pode, de fato, destravar um dos setores mais estratégicos do Brasil, a indústria naval. Olha só, a gente está num momento interessante. O governo, a Petrobras, o setor privado, todo mundo está se esforçando para reativar a indústria naval e offshore. E os resultados já estão começando a aparecer. Só que tem uma pedra no meio do caminho. Na hora de executar os contratos, tudo trava por causa de um obstáculo central: as exigências de seguros e garantias. Armadores que ganham licitações simplesmente não conseguem o crédito do Fundo da Marinha Mercante, o FMM, porque não tem como dar as garantias que os bancos pedem. E os estaleiros, a mesma coisa. Fica muito difícil cumprir as exigências de seguros como o Performance Bond ou o Builders Risk Insurance. Então, resumindo, a gente tem projeto, tem demanda, mas a falta de um mecanismo de garantia adequado está parando tudo. Para resolver essa trava, o Sinaval, que é o sindicato da indústria, colocou na mesa duas propostas bem diretas. A primeira é criar um fundo garantidor da indústria naval, o FGN. E a segunda é abrir a porta para que bancos privados também possam operar como agentes financeiros do FMM. A ideia é realmente remodelar o financiamento do setor no Brasil. Ok, então vamos organizar as ideias. Primeiro a gente vai entender por que a indústria está nesse impasse. Depois vamos dar uma olhada em como as grandes potências fazem. Na sequência, vamos ver onde o Brasil se encaixa nisso tudo, qual a solução proposta, o tal do FGN, e, por fim, o que precisa ser feito para tirar isso do papel. Para começar, por que esse assunto é tão crucial? Bom, a indústria naval não é só mais um setor da economia, ela é um pilar para a soberania do país, fundamental para a nossa Amazônia Azul, a área onde a gente produz, nada menos, que 85% do nosso petróleo. E o curioso é que o problema não é falta de estaleiro, não é falta de gente qualificada, nem falta de demanda. O gargalo é puramente financeiro. O acesso ao fundo da Marinha Mercante, que deveria ser um motor disso tudo, se tornou quase impossível por causa dessas exigências de garantia que são, na prática, impossíveis de cumprir. Certo. E como o resto do mundo lida com isso? Porque, vamos ser sinceros, a competição nesse setor não é só entre uma empresa e outra. É uma competição entre países, entre políticas de Estado. E quando a gente olha para as potências navais, o padrão é muito claro. Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, todos eles, sem exceção, usam sistemas de garantia muito fortes, com participação direta do Estado. O governo entra para absorver parte do risco e, com isso, dá a segurança que o capital privado precisa para investir pesado. Diante desse cenário global, fica a pergunta, né? Onde é que o Brasil se encaixa nessa história toda? Essa é a questão de $1 milhão. O que o mundo nos mostra é que as ferramentas financeiras de um país são tão importantes quanto a qualidade dos seus estaleiros. Não adianta ter um se não tiver o outro. E os números não mentem. Relatórios de competitividade como esse do IMD mostram o Brasil bem atrás dos concorrentes. E o motivo não é falta de potencial ou capacidade técnica, mas justamente essas fraquezas estruturais no nosso ambiente financeiro e institucional. E é para atacar exatamente essa fraqueza que surge a proposta do Fundo Garantidor da Indústria Naval, o FGIN. A ideia do FGIN é ser a peça que falta nesse quebra-cabeça. Ele foi desenhado para ser um instrumento financeiro moderno que dá a segurança necessária para que os projetos saiam do papel e se tornem financiáveis. E a estrutura dele é muito inteligente. É um modelo híbrido. O setor público entra com uma parte dos recursos, funcionando como uma âncora, absorvendo o primeiro risco. Isso atrai um volume muito maior de capital privado, de estaleiros, armadores, seguradoras. É o que o mercado chama de blended finance. Cada real público consegue alavancar vários reais privados. E não é uma invenção do zero, viu? É um modelo inspirado em fundos que já deram muito certo no Brasil, como o FGE e o FGI. Outro ponto crucial é que essa proposta aprende com os erros do passado. Já existia um fundo parecido antes, o FGCN, mas ele tinha várias limitações. Era pequeno, muito burocrático e com pouca participação privada. O FGIN já nasce corrigindo tudo isso. Ele é pensado para ter maior escala, uma estrutura que une público e privado e uma governança muito mais ágil e moderna. Mas, claro, só criar o fundo não é o suficiente. Para que ele realmente funcione, todo o ambiente de negócios ao redor dele também precisa ser fortalecido. Por isso, a proposta também sugere alguns ajustes importantes nos contratos de afretamento.
São mudanças para deixar as regras do jogo mais claras e previsíveis. Coisas como dar mais segurança para o financiador intervir se o projeto estiver com problemas, ou usar critérios técnicos e objetivos para aceitar uma embarcação. No fim do dia, tudo isso torna o investimento mais seguro e, consequentemente, mais barato para todo mundo. E para fechar, a defesa é que essa solução não pode ser uma política de um governo específico que muda a cada 4 anos. Ela precisa ser uma política de Estado, com visão de longo prazo. É o que vai dar a estabilidade que investimentos tão grandes e demorados precisam. No fundo, o que está em jogo aqui é a garantia da nossa soberania, a geração de empregos e a segurança energética do Brasil para as próximas décadas.